Hoje, dando sequência ao que nós já temos falado, nessa série de exposições à carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos afirmar que hoje Paulo ele vai concluir a primeira sessão da epístola. Tudo que a gente vem falando por mais de 10 domingos, Paulo vai finalizar hoje nesse trecho, nessa porção, nessa perícope. E o problema da falta de unidade, principalmente por causa da carnalidade filosófica dos coríntios, ele vai estar finalizando esse trecho agora. Então, ele vai se posicionar nessa conclusão como um pai falando aos seus filhos. Entendam como uma crítica amorosa. É o que Paulo vai estar fazendo aqui. Sabe quando o pai fala para o filho? Quando ouve o que eu estou te falando. Ouve o que eu estou te falando. Se você não obedecer, você vai se dar mal e ainda vai apanhar. É exatamente isso que Paulo está falando. Ouve o que eu estou te falando. Se você não obedecer, você vai se dar mal e ainda vai apanhar. Onde é a antena, mancha? Desculpa aí, mancha. Pediu para tirar a mão da antena. Eu nem sabia que aqui era a antena do microfone. Mas tudo bem. Tá bom assim, mancha? Obrigado. Aleluia. E, gente, é exatamente dessa forma que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Então, vamos ler o texto. 1 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 14. Vai ser do 14 até o 21. Olha o que Paulo diz aí. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Conseguiram perceber o tom de exortação de Paulo? Viram como é bem parecido como quando o pai diz, cara, me obedece. E se você não me obedecer, você vai se dar mal e ainda vai apanhar. Creio que esse versículo seja proibido em mais de 190 países. Como assim? Bater? Vamos chegar lá. Ele está dizendo, se submetam, me imitem. Eu não quero precisar ser duro com vocês. E aí, seguindo o que a Natália até falou na semana passada, esse é mais um daqueles trechos da Bíblia que ninguém escolheria para pregar num domingo de manhã. Graças a Deus pela série de sermões positivos.
Nós não vamos pular esse texto. Amém? Vocês lembram daquela fuzilada sarcástica que Paulo está dando no trecho anterior, como nós lemos na semana passada? Ele fala: vocês já estão fartos, vocês já são ricos, vocês são poderosos, chegaram a reinar sem nós. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados. Quem lembra de Paulo falando essas coisas? Esse é o contexto. Tudo que Paulo está falando anteriormente não era para vergonha deles. Versículo 14. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, é para admoestá-los como a filhos amados. Então, tudo o que Paulo vem falando, todo esse sarcasmo que nós ouvimos e lemos, não era para humilhar os coríntios. Paulo está se posicionando como um pai. Tem espaço para sarcasmo na paternidade, no discipulado, na repreensão. Isso não pode ser um estilo de vida. É ruim conviver com alguém que é sarcástico o tempo inteiro. Eu conheço gente que você nunca sabe se ela está brincando ou se ela está falando sério. É ruim conviver com gente assim. Mas não é esse o padrão de vida de Paulo. Mas tem espaço para isso quando é necessário. Se tem uma coisa que criança não gosta, é de ser envergonhada na frente dos amigos. É ou não é? A vergonha marca, fere. Mas qual é o objetivo da exortação? O que é mais importante é o que vem depois da vergonha. Depois da vergonha vem o arrependimento. Ou a ofensa. Tudo começa na vergonha. A vergonha é o princípio do arrependimento. Mas aí, nós precisamos entender que essa mesma vergonha, ela faz o imaturo ficar ofendido. Mas o maduro, depois da vergonha, ele se arrepende. A vergonha faz com que a pessoa fique insatisfeita consigo mesma. Ele não vai admitir. Ele pode ficar triste, mas essa tristeza gera um arrependimento, um desejo de mudança. Nossa, essa é a minha realidade? Eu não quero permanecer nesse lugar. Então, tudo o que Paulo queria fazer era com que os coríntios ficassem insatisfeitos consigo mesmo. Nessa auto-insatisfação reside o benefício da exortação. Como é bom, como é proveitoso exortar alguém que se sente amado e abraça a mudança. É proveitoso. Quando você consegue ver a exortação como um benefício e não como uma desonra, tudo muda. Tudo muda. Provérbios 15, 31. Quem puder abrir, abre aí. Provérbios 15, 31, por favor. Quer ler, mano? Que isso? Do 31 até o 33, por favor. Beleza. 31. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra.
Amém. O temor do Senhor é a capacidade de se humilhar diante de Deus e deixar que Ele nos guie através da sua palavra. O temor do Senhor é a capacidade de se humilhar diante de Deus e deixar que Ele nos guie através da sua palavra. As palavras de Paulo são palavras de amor, como de um pai corrige aos seus filhos. Os coríntios, eles precisavam entender que o que eles estavam valorizando, na verdade, não tinha valor para Deus. Deus não valorizava o que eles estavam exaltando. E aí Paulo, ele estava sendo duro não por desprezo, não por escárnio. Muito pelo contrário, Paulo pegou o pesado por amor. E nós precisamos bater nessa tecla para que a gente entenda isso. Tudo o que o líder honesto e amoroso precisa almejar é o bem-estar dos seus liderados. É o bem-estar. O trabalho de Paulo, então, agora, ele se volta para demonstrar que toda a crítica que ele está realizando procede de um coração paternal, de um coração amoroso, de um coração de quem deseja o bem. Entendem? Ele está batendo, mas ele está mostrando por que ele está batendo, porque ele ama. Então, ele tem os mais ardentes sentimentos por aqueles a quem ele chama de filhos amados. Olha o versículo 15, seguindo. Estou segurando na antena de novo. Vai ser um processo. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. E essa palavra aqui, instrutores, na NVI está tutores, na NVT está mestre. Essa palavra aqui é paidagogos, que é a palavra que dá origem a pedagogo. Não era exatamente um professor, mas era um assistente, uma espécie de um babá, né? Auxiliava as crianças, ensinava, trazia ensinamentos morais, levava elas para a escola. Então, esse era o trabalho desse instrutor, né? Desse pedagogo. E ele cuidava, né? E ajudava as crianças com boas maneiras. Era alguém de confiança da família, mas não era o pai. Esse é o contraste. Em outras palavras, você tem muitos irmãos mais velhos, mas não tem muitos pais. É isso que Paulo está querendo dizer. Se tem alguém que a voz deveria ter um peso absurdo na vida de vocês, porque ama, porque os ama como filhos, essa pessoa sou eu, é o que Paulo está dizendo. O pai de verdade que ama, quando ele precisa bater no filho, dói mais nele do que no próprio filho. É isso que Paulo está tentando comunicar. O líder espiritual é aquele que gera filhos pelo Evangelho. Então, automaticamente, ele vai cuidar da igreja com uma afeição paternal. Porque o sentimento, as dores, tudo que é gerado nessa pessoa faz com que essa relação seja muito próxima daquilo que nós entendemos como paternidade. Por isso que é esse sentimento, por isso que há esse chamado. Nós vamos ver João em vários momentos também se dirigindo aos outros discípulos como filhinhos. Filhinhos, filhinhos. Porque esse é o sentimento gerado no coração dos apóstolos. Eles estavam nascendo da palavra que estava sendo pregada por eles, que estava sendo comunicada por eles. Então essa afeição paternal era uma realidade bem presente no coração desses líderes e que deve ser bem presente no coração de qualquer pessoa que lidera outras pessoas. Precisa ter esse senso de pertencimento. Então,
ele cuida da igreja com essa afeição paternal. E por que isso é importante? Porque é esse sentimento que vai fazer com que o seu trabalho não seja uma busca por recompensas. Consegue entender? Ninguém ama o filho e cria o filho bem porque está esperando uma recompensa imediata ali, sabe? A Maria não sabe nem falar, mas ela é amada todos os dias. Ela não sabe retribuir o amor que ela está recebendo ainda, mas ela não deixa de ser amada por isso. Esse é o sentimento de alguém que lidera a outra pessoa. E essa pessoa não está esperando nada em troca. E eu falo por mim, se eu estivesse procurando bem-estar, a última coisa que eu procuraria era ser pastor. Ser pastor sério? Pregar o evangelho, falar a verdade em amor, ter pessoas chateadas com você, amar sem ser amado, lidar com ofensas, ser incompreendido, investir grana, ser traído, caluniado, trabalhar fora. Então pensem, imaginem que os desafios de Paulo eram multiplicados por 10, por 20, por 30 do que eu estou falando aqui. Então, o que Paulo está querendo dizer com essas palavras é: sinta o amor que eu tenho por vocês. Não foquem nas duras palavras no momento que eu fui sarcástico, porque essa exortação é para o bem de vocês. Porque se eu não os amasse, eu os deixaria de lado. Eu não falaria nada. Eu deixaria você seguir com a sua vida. E no final você veria para onde ela estava te levando. Consegue entender o peso do amor de Paulo? Ele está dizendo: a minha relação com vocês é estreita, é sentimental, é familiar, é íntima, é uma relação de coração e alma. Por isso ele está falando: eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês. É uma relação singular. Amiguinhos, vocês têm um monte. Para resenhar não falta, mas pais vocês não têm muitos. É o que ele está dizendo. Vocês não têm muitos pais. Sentimento paternal real, que se entrega em amor, por responsabilidade. Ser amigo bajulador é fácil, difícil é ser pai. Ser pai é difícil. Quem é pai aqui sabe muito bem. Então essa é uma linguagem que ela não está só reafirmando a autoridade de Paulo sobre eles, mas também a importância da lealdade da parte deles para com Paulo. E aí no versículo 16 ele vai declarar: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Então me imitem. Paulo ele fala isso em vários momentos, em várias cartas. Sejam meus imitadores. Sejam filhos que imitam o pai. Todo mundo quer um filho que imita o pai. Se você é pai, né, e é incrível, porque pode ser às vezes a pior pessoa, mas ele quer que o filho dele seja igual a ele. Até o cara que é ímpio, que faz muitas besteiras, ele quer que o filho dele faça as mesmas besteiras que ele. Porque no final das contas ele acha que é muito legal o que ele faz. É a vida que ele escolheu viver. Então ele quer uma réplica. Todo mundo fala que o Bernardo é bom com tecnologia. E é mesmo, né?
E bom com tecnologia que eu digo não é pegar o celular e ficar scrollando assim, olha que legal, ele sabe mexer no celular. Não, não é isso. Ele quer consertar as coisas. Ele quer saber por que aquele dispositivo funciona daquela forma. Por que se apertar o botão traz essa resposta? Por que que é assim? Ele quer saber a lógica por trás de cada equipamento. E eu me vejo ali. Porque se você olhar, lá na casa lá dos meus pais, tem um guarda-roupa lá, que era meu, e que tem um monte de revista lá da minha adolescência. Vai ver as revistas que eu colecionava. Não, não era Playboy. Era Mundo Estranho, Infoexame, nunca nem vi. Tem uma revista chamada Exame. Aí tinha uma revista da Exame só de informática, era Infoexame. Aí todo mês tinha uma edição nova, aí todo mês eu ia lá e comprava a revista. No Jornal o Globo, toda segunda-feira era caderno de informática. Eu comprava o Jornal o Globo toda segunda-feira só para ler o caderno de informática. No dia era quarta-feira. Revista que vinha com CD-ROM, nossa! Meu pai, aí vê como é que Deus é bom, né? Meu pai trabalhava num pagode de madrugada, mas tinha um cara lá que trabalhava na Abril. E ele levava a revista para o meu pai. Aí, domingo de manhã, às vezes eu acordava, tinha uma revista novinha lá com CD. Quase toda semana isso acontecia. E era algo que eu amava. E tipo assim, vou falar que é coincidência? Hoje eu vejo, não, cara. Era providência de Deus já para me formar. E eu era apaixonado por aquilo. E aí hoje eu vejo que tem alguém me imitando na minha casa. E é óbvio que eu quero que a Maitê e o Bernardo, se tem algo que eles precisam imitar na minha vida, é o amor por Jesus. E eu sei que isso é uma construção e que, principalmente pós a conversão deles, isso vai ser muito evidente na vida deles. Mas todo pai, ele quer ser imitado, ele quer ser um exemplo. Ele quer que as pessoas olhem para ele e imitem. A imitação é a lei da vida da criança. Os filhos, eles aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Acho que isso conecta muito com a questão dos estudos, né? Da forma que... Eu li até uma frase do Albert Schweitzer, um grande pensador alemão, que ele declara que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. E é isso que Paulo está exortando aos seus filhos em Corinto. Me imitem. Paulo podia ser exemplo para os seus filhos. Eles podiam imitá-lo. Por quê? Porque ele imitava a Cristo. E agora chega a parte boa. A parte que a gente pergunta. E aí? Para quantas pessoas você tem declarado, sejam meus imitadores? Se uma pessoa começar a imitar todas as atitudes da sua vida, ela vai muito bem ou ela vai muito mal? A hora que você acorda, como você trabalha, como você se comporta com a sua família, com os seus vizinhos, o tipo de amigo que você é, como você administra o seu dinheiro, a hora que você vai dormir, como você trata sua esposa, marido e filhos. E aí? Você está podendo chamar outras pessoas para
assistir você viver enquanto você imita Jesus? Vem e me imita. Eu quero ser um exemplo para você. Será que você está podendo dizer isso? E se a pessoa aceitar o seu convite, vai ser muito bom ou vai ser ruim para ela? E se hoje você não pode chamar alguém para te imitar? Então vai a segunda pergunta. Está faltando o quê? Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Você está ouvindo o Evangelho toda semana, né? Várias vezes, não é só no domingo. Está faltando o quê para você revelar o poder do Evangelho que te mudou, para que outras pessoas possam ser mudadas também pelo exemplo que você é? Seja imitável. Seja imitável. Posso ouvir mais alguns améns? Seja imitável. Seja imitável. Decida ser imitável. Eu quero ser um exemplo. Eu quero que as pessoas possam olhar para a minha vida e tirar algo de bom. Vem, vamos lá para casa. Veja como eu trato a minha esposa. Olha como eu trato os meus filhos. Vem cá, senta comigo, olha como eu trabalho. Olha como é a minha agenda. Olha a hora que eu vou dormir, olha a hora que eu acordo. Olha os meus compromissos, como que eu resolvo. Olha como eu lido com as dificuldades. Olha como eu lido com essa situação adversa aqui. Olha como eu me comporto no trânsito. Vem me assistir viver. Vem. É esse tipo de responsabilidade que nós precisamos assumir como discípulos de Jesus. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Como? Imitando a Jesus em tudo que você faz. Discipulado não é aquela reunião que às vezes as pessoas acham que você vai lá no gabinete ou na casa de quem te discipula, ou marca num lugar, numa livraria, numa cafeteria e você senta, você lamenta, fala dos seus problemas, aí a pessoa vai e tenta te ajudar a resolver os seus... Não é isso. O nome disso é terapia. Discipulado é outra coisa. Discipulado é vida, é exemplo. É chamar assim, vem e me assiste viver enquanto eu imito Jesus, fazendo tudo que você faz no seu dia a dia. Isso é discipulado. Nós não estamos numa universidade de psicologia para formar grandes terapeutas que vão ajudar as pessoas nos seus momentos de maior dificuldade da vida. Nós estamos numa jornada cristã, numa jornada de imitação, numa jornada de ser parecido com alguém. E esse alguém é Jesus. Esse é o meu e o seu chamado. É para isso que todas as coisas que a gente ama falar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso tudo é para que se cumpra um propósito. Para que no final você esteja parecido com o Filho. Parecido com Jesus. É só você ler o versículo 29, se eu não me engano. Romanos 8, 28 e 29. Quem puder abrir aí, por favor. Acho que é 28 e 29. Se não é esse, é por ali. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Aí o 29. Esse é o seu chamado.
ser parecido com Jesus. Quem estava procurando seu chamado encontrou sua vocação. Vamos lá para o verso 17. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então aqui está o exemplo de uma pessoa que entendeu e abraçou o compromisso de imitar alguém que revelava Jesus. Paulo andava no caminho de Cristo e Timóteo aprendeu com Paulo como? Sendo seu imitador. E agora Timóteo faria com que a igreja de Corinto se lembrasse dos caminhos de Paulo em Cristo Jesus. Uau! Então, mas, cara, eu enviei aí um cara que me imitou tanto, que agora a vida dele vai apontar para a minha vida, que aponta para a vida de Cristo. Cara, isso é sensacional. Ou seja, não era só questão de ter a doutrina correta. Não, eu vou enviar um cara aí que, olha, eu ensinei o evangelho para ele, ele fez escola teológica, ele fez a faculdade e tal, e agora ele vai ensinar todos os segredos não revelados ainda. Não, não é sobre isso. Ele tem a doutrina correta, mas ele também tem a prática correta, a vida correta. É ortodoxia e ortopraxia. É doutrina correta e vida correta. Ensino e exemplo. Ensino e exemplo. É isso aí. O exemplo concretiza o ensino. Para escalar uma montanha, é necessário, é possível e necessário ensinar e aprender muitas coisas. Porém, só vai alcançar o topo da montanha quem seguir o guia. Passo a passo, movimento por movimento. Se aparece uma oportunidade para a gente plantar uma igreja, sei lá, em outro estado, um lugar longe. Fala um lugar longe aí para mim. Acre. Lucas falou Acre. Então, Lucas, eu preciso enviar alguém para o Acre para que ensine e sirva de exemplo para eles. Posso enviar você? Conseguem perceber? E essa pergunta vai para todos vocês. Quem eu enviarei? Quem é que eu posso enviar? Para eu falar assim, cara, vai lá. Sabe tudo que eu estou fazendo aqui? Cara, faz lá. Vai lá e faz. Porque vamos supor que algumas pessoas de lá me conheçam. E falam assim, pô, Léo, vamos plantar uma manifesto aqui? Como já me pediram. O Vitinho mesmo uma vez falou, pô, Léo, tu conhece uma igreja igual a nossa em Brasília? Aí eu falei, pô, mano, não. Conheço algumas igrejas cristocêntricas, mas igual assim, que segue a mesma linha, cara, eu não conheço. Não estou dizendo que não tenha, tá, gente? Provavelmente tem muitas, mas eu não conheço, eu não tinha nada para recomendar para uma pessoa de lá que gostaria de viver aquilo que a gente está vivendo aqui.
Mas talvez a minha resposta, né, vamos supor que pessoas lá me conhecessem, eu falasse assim, ó, eu estou enviando uma equipe para ir e eles vão iniciar uma plantação. E vai ser exatamente aquilo que a gente está construindo aqui. É isso que Paulo está falando. Eu enviei Timóteo para que ele me imitasse aí no meio de vocês. E aí eu vou poder falar assim, cara, eu não vou não. Mas eu estou enviando um time. Cara, o que a gente está construindo aqui é o que vai ser construído aí. Porque é uma cultura que já foi estabelecida e eles vão carregar essa cultura para esse lugar. São essas pessoas que nós precisamos ser. É esse nível de responsabilidade e compromisso que nós precisamos assumir. Senão é muito fácil. A gente não está construindo algo pensando só em nós. A seita que é assim. Ela prefere que você fique na mediocridade. O quanto menos você aprender, melhor. O quanto menos você se desenvolver, melhor. Por quê? Porque você continua dependente de mim. A seita, ela quer que você dependa. A igreja não. A igreja quer te enviar. Amém? Porque o nosso chamado é fazer discípulos. Vai chegar uma hora, cara, que se Deus quiser, a gente vai alcançar esse bairro. E muitas pessoas desse bairro vão estar caminhando conosco. Mas aí a gente vai entender que há necessidade em outros lugares. E quem nós vamos enviar para esses lugares? Eu casei com a Bel. E eu amo cada um de vocês. Mas nós não casamos. Pode ser que em algum momento a gente se separe nessa jornada. Mas para a glória de Deus. Não é por divisão, mas é por multiplicação. Para que a igreja cresça. Esse é o propósito de Deus. Plantar igrejas saudáveis que plantam igrejas. Igreja planta igreja. Vocês conseguem entender isso? Então que a gente possa assumir o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Cara, vamos crescer junto. Eu quero ser um líder também. Eu quero, sabe? Eu quero levar isso para outro lugar. Eu quero assumir esse BO aí. Vamos lá. É para isso que Deus nos chama. E é isso que a igreja está revelando para nós. É isso que a igreja apostólica revela para nós. E aí no versículo 18, Paulo segue dizendo: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Bobinhos. A pior postura que um discípulo pode ter é a de não valorizar o seu líder. Por isso eles se tornam arrogantes. Eles não honram. E não têm a figura do líder como alguém digno de ser imitado. Alguém que imita Jesus, sabe? Uma referência de Jesus. E aí, provavelmente, essa era a postura de alguns cristãos lá em Corinto. E aí, Paulo está falando assim: vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Esse orgulho, ele está cheio de arrogância, falta de respeito. Tem um teólogo chamado Simon Castmaker, ele declara em seu comentário que Paulo quer que esses coríntios orgulhosos reconheçam sua ofensa e se arrependam, de forma que esse mal não venha a contaminar toda a congregação. A arrogância torna uma pessoa cega para a realidade. E tinha muita gente lá achando que Paulo não voltaria mais em Corinto. Sabe aquele comportamento? Tô nem aí. O que importa é o que eu penso. Eu abraço minhas ideias, não desse cara aí que veio aqui, pregou um monte e nem deve mais voltar aqui. Sendo que, na verdade, o que Paulo revela para nós, e a gente vê isso em várias cartas, é que ele se lembrava diariamente das igrejas em oração
e continuava pessoalmente interessado pelo bem-estar espiritual de cada uma delas, como a igreja de Corinto. Então, talvez, quando Paulo esteve por lá, tivesse gente falando assim: eu até quero ser discipulado, mas eu não quero ser discipulado por Paulo, não. Gente, estamos falando simplesmente do apóstolo Paulo. Quem não ia querer ser discipulado pelo apóstolo Paulo, gente? Quer que eu responda? Muita gente. Tem uma frase do Aldair Queiroz que eu gosto muito, que ele fala que todo mundo é um discipulador perfeito, até você conviver. Ninguém tem tudo que a gente precisa ou deseja. É desonesto esperar isso de alguém. E não adianta só precisar de ajuda. É importante você entender que você precisa de ajuda. Só a pessoa que reconhece isso, ela está disposta a receber ajuda. Tem muita gente que nós temos vontade de ajudar, mas a pessoa ela ainda não entendeu que precisa de ajuda. Ainda tem um coração rebelde. E tentar ajudar rebelde é perder tempo. Crescer dói. E nem todo mundo está disposto a sentir dor. Discipulado é uma relação de amor. Você ama e você é amado. Você é amado como? Aconselhando, sendo aconselhado, sendo vulnerável. Discipulado não é para super-heróis. É para crentes de verdade, pessoas que amam a Jesus e que revelam quem elas são nas dinâmicas da amizade. Às vezes, o ensino vai começar com o discipulador confessando uma dificuldade. Esses somos nós. Tiago deu um ótimo exemplo disso na quinta-feira. Quantas pessoas puderam aprender ali com... Cara, eu tenho uma dificuldade aqui. Será que eu me encaixo nesse perfil aí que você está falando? Se for, eu quero oração. Aí, mas o Tiago que prega, que deu aula, ele tem problema também? Tem, Todos nós temos. Precisamos ser vulneráveis. Discipulado. Precisamos entender que igrejas, preste atenção nisso, igrejas não fazem discípulos. Discípulo faz discípulo. Discípulo faz discípulo. Não adianta só frequentar a igreja e achar que você está no discipulado. Não. É vida. O discipulado, podemos dizer que essa é a obra mais importante do mundo. Porque é por meio dela que Deus está preparando pessoas para o seu reino. É por meio dela que você é habilitado. Sabe, você é salvo, mas essa sua salvação ela vai sendo desenvolvida na sua vida. Você vai crescendo em graça, em conhecimento. Deus está te preparando para morar com Ele. E uma outra pergunta muito boa para se fazer nesse momento é, falando sobre discipulado. A vida que você leva faz a pessoa que te discipula, que te lidera, que te ajuda, fazer essa tarefa com alegria ou gemendo? Porque o autor de Hebreus, ele fala para nós, lá em Hebreus 13, 17,
ele traz uma ordenância ali. Ele está dizendo assim: obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então a minha orientação é: decida ser motivo de alegria para quem te acolhe e te ajuda. Decida ser motivo de alegria. Como que faz isso, Léo? Sendo alguém que não traz problemas? Não. É sendo alguém obediente e submisso. Obediência e submissão e ponto. Problema todo mundo vai ter. Mas experimenta ser obediente e submisso. Experimenta isso. No versículo 19 ele diz: mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Sabe que estavam falando mal de Paulo, né? E provavelmente ele está falando ali de falsos apóstolos que tinham lá. Pessoas que exerciam liderança na igreja. No bom português, Paulo está falando assim: eu quero ver quando eu estiver aí. Eu quero conhecer o poder desses orgulhosos. E não é somente esse conhecer que ele fala, não é só um observar superficial. Para um israelita, né, essa expressão, conhecer, ela é profunda demais. É a expressão máxima de comunhão entre um homem e uma mulher. É conhecer. Então Paulo está falando de uma averiguação profunda. Como quem diz: vocês não vão me iludir. Quando eu for aí, eu quero ver esse poder. Se quiserem crédito da minha parte, então revele fruto do Espírito. Se ficar nessa de filosofia, palavras eloquentes, frases de efeito, sem evangelho, sem frutos, sem poder de Deus, vocês estarão apenas revelando o tamanho da hipocrisia de vocês. Que é vã a religião de vocês. Falar que é crente é fácil. Difícil é viver o cristianismo. Estima-se que mais de 80 milhões de pessoas se declaram evangélicas no Brasil. Mas entre falar e ser tem uma grande diferença. E aí, com relação a esses líderes de Corinto, certamente eles eram pessoas que falavam, mas não viviam. Que é exatamente a mesma condição de muitos evangélicos hoje. Falam que são, mas tem que viver o evangelho. E viver o evangelho não é fácil. A porta é estreita. O caminho é apertado. Oi? Só passa um homem e um cordeiro. Por isso que ele fala a seguir no versículo 20, olha o que ele diz. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E poder, gente, não é exibicionismo não, tá? Eu já vi muita gente aqui, dentro do cristianismo, falando que esse poder aí é a exibição de sinais e maravilhas. Evangelho de poder. O maior poder que o evangelho realiza é salvação. Salvação. Ou seja, mudança de vida, transformação. O que Paulo quer ver é
As pessoas estão abraçando a cruz. Quando eu for aí, eu vou ver. Verdadeiros discípulos de Jesus estão se levantando na comunidade. A vida das pessoas estão alinhadas com essa loucura contracultural que é o Evangelho. Eles estão seguindo o Cordeiro de Deus. Não adianta falar bonito, ser eloquente, tocar trombeta. Não adianta. O reino de Deus é obediência, renúncia, é poder. Esse é o poder do Evangelho. É o poder que muda, que transforma, que te faz largar uma vida medíocre e de falsos prazeres e abraçar uma cruz. A cruz é o lugar onde o poder real de Deus é manifestado. O poder do Evangelho é a única ferramenta no mundo capaz de fazer um homem pecador se arrepender verdadeiramente. Verdadeiramente. Estou falando de arrependimento. Não é remorso não, que você fala, chora, eu não quero mais, eu não vou mais viver essa vida. E amanhã está fazendo tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso é remorso. Arrependimento não, é quando você vai lá, chora, mas você muda. Você levanta mudado. Isso é arrependimento. Isso revela poder de Deus. É por isso que é poder, é por isso que o Evangelho é poderoso. É porque as pessoas vão chegar no lugar e vão ver, uau! Não tem como um homem fazer isso. Isso que vocês estão vivendo é sobrenatural. Sobrenatural não é um lugar onde tem um monte de gente voando, rodando, sobrenatural é um lugar onde tem um monte de gente humilde, se humilhando, obediente, sendo responsável, bons pais, boas mães, bons maridos, pessoas que pagam suas contas em dia. Isso é sobrenatural. Isso é contracultural. Isso é o que vai na contramão do mundo. Cara, a gente não faz nada de certo. Mas eles estão obedientes ainda. Imagine um patrão olhando para o funcionário. Cara, a minha empresa está mal das pernas. Mas o cara é o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias. O que é isso? Todo mundo só reclama, todo mundo só reclama, todo mundo fala mal de mim. E ele não reclama. Estão fazendo greve. E ele não se uniu aos revoltados. Eu estou aqui neste chão largado, parece que ninguém me enxerga. Mas tem uma pessoa que passa aqui todo dia e ela me enxerga. E ela quer me ajudar, e ela está conversando comigo, ela quer me tirar desse lugar. Tem uma oportunidade, cara, que está todo mundo ganhando um dinheirinho aqui, sabe? De uma maneira, acho que não é ilegal não, porque, tá todo mundo fazendo. Já normalizou. Tá todo mundo conseguindo pegar um dinheirinho aqui, e tu vai ficar nessa aí? Deixa de ser bobo, cara. Aí começa a perguntar, por que todo mundo pega essa molezinha e fulano de tal não tá? Porque é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. O poder do Evangelho. É esse o Evangelho poderoso. Fazer malabarismo, um monte de coisa, cara.
Isso é fácil, pô. Agora, imitar Jesus? Imitar Jesus, ser obediente, ser humilde. Aquele Jesus que, mesmo sendo rei, se fez servo dos servos. Aquele, sendo rei, que lavou os pés dos discípulos. Aquele que não precisava pagar impostos, mas falou assim: Pedro, vai lá, pega o dinheiro e paga o meu e o seu. Eu não estou falando de algo que ele era obrigado não, tá? É algo que ele não precisava. Aí ele falou assim: vai lá para não dar motivo de ninguém falar nada, cara. Paga lá. É esse o Jesus que nós temos imitado? É esse o Jesus que nós estamos imitando e falando assim: vem cá, vem viver comigo, passa um dia comigo, vamos lá, vamos trabalhar comigo hoje para você ver como que eu imito Jesus fazendo as tarefas do meu dia. E aí Paulo vai finalizar no versículo 21 dizendo: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? Ou com amor e espírito de mansidão? Tenham certeza, gente. Paulo deseja ir com amor e gentileza. Ele deseja isso. Mas se não tiver arrependimento, ele vai com a vara da disciplina. Paulo espera que as suas palavras provoquem o arrependimento necessário. Paulo, ele se porta como um pai que avisa para o filho quando ele faz besteira. Quando eu chegar em casa, a gente conversa. Talvez essa palavra já tenha causado terror em muitas pessoas aqui. Quando eu chegar em casa, a gente conversa. É ou não é isso que Paulo está dizendo? Acharam que eu não ia mais aí, mas eu vou. Mas se o pai chega em casa e se depara com um filho visivelmente arrependido, vai existir uma grande possibilidade dele pegar mais leve. Então você precisa enxergar amor nessas palavras aqui. A vontade do pai é pegar o filho, botar no colo. Ele não quer usar a vara. Mas se precisar, ele não vai deixar de fazer isso. Porque escolheu amar. Entenda esse usar o chicote aqui que está falando nesse versículo, como tratar de uma forma mais dura. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero precisar tratar de vocês de uma forma mais dura. Como meus filhos, eu quero chegar aí só, cara. Só love. Eu quero abraçá-los, rir. Vamos lá, vamos sentar na mesa. Vamos falar das coisas boas que Deus está fazendo na nossa vida. É melhor obedecer do que sacrificar. R.C. Sproul disse que o engano fundamental de Satanás é a mentira de que a obediência jamais traz felicidade. O engano fundamental de Satanás é a mentira de que obediência jamais traz felicidade. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas mais felizes dessa terra são as pessoas obedientes. As pessoas mais satisfeitas dessa terra são as pessoas que decidiram ser obedientes. O obediente dorme em paz. O obediente sabe que ele fez o que precisava ser feito. E isso basta. Não é porque ele é bom não, tá, gente? Mas porque ele encontrou nele um desejo de imitar a Cristo em tudo.
E isso jamais poderia ter sido influenciado por um coração pecaminoso. Jamais. É isso que nos dá a certeza da salvação, que o Espírito habita em nós e nos leva a viver uma vida santa e em paz. Ter o Espírito Santo é viver em obediência. Agora, ter o Espírito Santo e viver em desobediência é viver em guerra, é viver triste, é viver frustrado. Eu quero que você me aponte um desobediente feliz. Um desobediente que vive em paz. Se tem o Espírito Santo e vive em desobediência, não tem paz. Não tem como. Ou então você não tem o Espírito Santo. E isso é um problema maior ainda. A paz que você precisa já está disponível para você. Obedeça. Obedeça, se humilhe. O que você precisa é parar de alimentar a sua carne e começar a alimentar o seu espírito. E viva uma vida de obediência. Então, gente, o chamado dessa mensagem é arrependimento. É isso que Paulo está chamando os seus leitores no final desse capítulo. Arrependimento. Arrependam-se. Eu não quero mais ser duro com vocês. Eu quero ir aí com amor. Eu não quero ir com o chicote. Então, arrependam-se. É um chamado para entrar no caminho estreito. No discipulado cristão, que é a arte de imitar Jesus. Então que Deus possa levantar aqui nesse lugar uma família de muitos irmãos imitadores de Jesus. Que possam declarar como Paulo: imitem-me. Sejam meus imitadores. Nosso chamado não é sair por aí distribuindo Bíblias, mas fazendo discípulos. Não dá só para jogar o livro na mão de alguém. Se você quiser ajudar uma pessoa de verdade, seja um exemplo a ser imitado. Não adianta só dar uma Bíblia de presente e não ser um exemplo digno de ser imitado. Queria orar. Orar por graça, por coragem. Orar por arrependimento. Orar por obediência, orar por humildade.